Olá, pessoal. Como estão todos? Estamos de volta. Vamos continuar na nossa disciplina. Vamos continuar a nossa aula de metabolismo aeróbio. Hoje, o tema da nossa aula vai ser sobre a cadeia transportadora de elétrons e a fosforilação oxidativa. Em outras palavras, cadeia transportadora de elétrons e geração de ATP. É a última etapa do metabolismo energético, onde a célula utiliza o poder redutor gerado ao longo das vias já estudadas, no caso a glicólise e o ciclo de Krebs, para a produção de energia na forma de ATP, ATP esse que é prontamente utilizável pelas células. Tá? Então, nós vamos começar a nossa aula, né? Sempre gosto de fazer uma introdução sobre o tema, né? Então, a fosforilação oxidativa é o término do metabolismo energético nos organismos aeróbios, como eu já havia dito para vocês. Todas as etapas, né, de degradação de carboidratos, ácidos graxos e aminoácidos convergem para essa etapa final da respiração celular, do metabolismo aeróbio, na qual a energia da oxidação leva à síntese de ATP. Deixa eu só aqui colocar o ponteiro, só um instante. Agora ele fica constante. Então, Eugene Kennedy e Albert Leniger, né, em 1948, eles descobriram a localização, né, da fosforilação oxidativa. Nós vamos ver qual o local exato, né, ocorre a fosforilação oxidativa, bem como a cadeia transportadora de elétrons. Não esquecendo que nós estamos estudando o metabolismo aeróbio. E ressalto a vocês que esse pesquisador, Albert Leniger, é o pai de um dos livros mais estudados, mais usados, pelo menos eu gosto muito de usar o livro Leniger, né? Ele tem uma leitura muito agradável para mim, e eu tenho uma facilidade grande de estudar por ele, de ler esse livro. Mas existem outros livros de bioquímica, né, que também têm uma qualidade altíssima, e tudo depende para vocês que estão estudando qual a literatura atinge melhor vocês, qual a literatura é mais fácil, ou melhor dizendo, faz o aprendizado se dar de forma mais facilitada. Tá? Então, a fosforilação oxidativa, a cadeia transportadora de elétrons e a fosforilação oxidativa envolve a redução completa do oxigênio à água. Aqui está escrito fosforilação oxidativa, mas tenham atenção que a redução completa do oxigênio à água, com os elétrons sendo doados pelo NADH e FADH2, isso é uma característica da cadeia transportadora de elétrons. Então, por favor, quando vocês forem estudar, me corrijam aqui fosforilação oxidativa por cadeia transportadora de elétrons. A fosforilação oxidativa é a etapa de geração de ATP. E a síntese, né, a geração de ATP nas mitocôndrias ou nos cloroplastos são baseados na teoria quimiosmótica estabelecida por este pesquisador, Peter Mitchell, em 1961, e ganhou o Prêmio Nobel em 1978 por essa descoberta, que ajudou muito a compreensão do processo de produção, processo de geração de energia, né, processo de geração de ATP. Bom, bem como o ciclo de Krebs, a cadeia transportadora de elétrons e a fosforilação oxidativa, elas ocorrem na mitocôndria. Então, para relembrar, a mitocôndria ela possui uma membrana mitocondrial interna e uma membrana mitocondrial externa. Né? A membrana mitocondrial externa e uma membrana mitocondrial interna. Não esquecer que essa membrana mitocondrial interna, ela se projeta para o interior da mitocôndria, formando as cristas mitocondriais.
E entre essas cristas, o que nós chamaríamos de citoplasma, né, é denominado de matriz mitocondrial. E o interessante é que entre essas membranas da mitocôndria, a membrana mitocondrial interna, tá, e a membrana mitocondrial externa, existe um espaço, que nós chamamos de espaço intramembranar. Tá legal? É importante a gente saber que vários são os processos encontrados, realizados, melhor dizendo, no interior da mitocôndria. Então, nós temos os carreadores, né, da cadeia transportadora de elétrons, né, uma enzima muito importante, que ela é chamada de ADP-ATP translocase. Então, na verdade, o que essa ADP-ATP translocase ela é? Ela é uma proteína de membrana, ela é um transportador que fica permitindo a entrada de ADP na mitocôndria e a saída de ATP da mitocôndria. Isso faz com que exista, né, a entrada de ADP para ele servir de molde para a síntese de ATP. E uma vez o ATP sendo formado, ele pode ser liberado da matriz mitocondrial, da mitocôndria, do interior da mitocôndria, para o citoplasma das células. Existem outros transportadores, existe a enzima responsável pela síntese de ATP, que é chamada de ATP sintase, ou ainda F0, F1, ATP sintase. Tá? Na matriz mitocondrial, existem diversas enzimas, né, realizadas, associadas, envolvidas com diversos processos metabólicos, como aqui a etapa preparatória do ciclo de Krebs, né, que é através da genase, as enzimas do ciclo de Krebs, do ciclo do ácido cítrico, as enzimas da beta-oxidação de ácidos graxos. Quem são os ácidos graxos? São componentes dos triglicerídeos, dos lipídios. Então, a degradação dos lipídios ela começa fora da mitocôndria e termina no interior da mitocôndria. Por que eu digo começa fora e termina dentro? Porque os triglicerídeos, eles novamente, nós vimos isso em algumas aulas anteriores. Os triglicerídeos eles são formados por um esqueleto de glicerol ligado, né, através de ligações. Busquem isso depois, que tipo de ligação extra é essa, a 3 ácidos graxos, a 3 cadeias de ácidos graxos. E cadeias de ácido graxo são cadeias hidrocarbônicas, né, que podem variar no tamanho, né, no número de carbonos, bem como na presença de ligações simples e ligações duplas. Isso quer dizer o quê? Que esses ácidos graxos podem ser saturados ou insaturados. Então, quando a degradação dos triglicerídeos é iniciada, ela é iniciada fora da célula, através da ação de uma enzima chamada lipase, que quebra essas ligações extras e libera os ácidos graxos da molécula de glicerol. O glicerol no citoplasma da célula ele vai ser metabolizado pela via glicolítica. Tá? E os ácidos graxos eles precisam ser transportados do citoplasma para a mitocôndria. Isso a gente vai ver no momento posterior, como isso ocorre, para que eles possam ser degradados, né, e oxidados no interior da mitocôndria. Tá? Então, as enzimas e esse processo de oxidação e quebra dos ácidos graxos é chamado de beta-oxidação dos ácidos graxos. Fatty acid, traduzindo para português, é ácido graxo. Tá? A oxidação, enzimas da oxidação de aminoácidos também ocorrem, também estão presentes aqui no interior da mitocôndria, fora outros componentes muito importantes do processo da cadeia transportadora de elétrons e bem como da fosforilação oxidativa. Bom, é importante que a gente entenda, né, quais são os elementos que são utilizados pela mitocôndria para realizar o transporte de elétrons, desde os carreadores de elétrons, que são as moléculas de NADH e FADH2, até o oxigênio, que é o aceptor desses 4 elétrons, que é o aceptor de elétrons, e, na verdade, o oxigênio ele recebe 4 elétrons para se reduzir totalmente a uma molécula de água. Tá? Então, a gente vai ver agora, rapidamente, alguns componentes desses processos, para a gente ter uma compreensão
melhor mais à frente. Então, quando a gente fala de cadeia transportadora de elétrons, a gente quer dizer que existe um processo de transferência de elétrons entre alguém. E quem são esses alguém? Né? Os primeiros, né, são os carreadores de elétrons, que são as moléculas de NADH e as moléculas de FADH2. Essas moléculas são produzidas durante o metabolismo energético, na via glicolítica ou no ciclo de Krebs. Então, esses carreadores de elétrons, eles vão entregar os seus elétrons para a cadeia transportadora de elétrons. Mas o que tem nessa cadeia transportadora de elétrons para receber esses elétrons, dessas moléculas carreadoras? Né? Elas têm complexos proteicos. Então, existem complexos proteicos que são responsáveis por receber esses elétrons, né, do NADH e do FADH2 e transferir esses elétrons para outros grupamentos, para outros complexos proteicos, né, para outros elementos, vamos dizer assim, para outros componentes, até que esses elétrons cheguem ao oxigênio. Então, aqui nessa tabela, a gente está vendo o complexo 1, complexo 2, complexo 3 e o complexo 4. Então, aqui nós temos 4 complexos que participam diretamente da transferência de elétrons do FADH2 e do NADH, do FADH2 e do NADH, para até, né, esses elétrons chegar ao oxigênio. Então, nós temos o complexo 1, né, o complexo que é chamado NADH deshidrogenase. Vocês, dependendo da literatura que vocês leiam, vocês vão ver esse complexo 1 recebendo um outro nome, tá? De NADH óxido redutável. Né? Então, o mais importante é que vocês entendam o que são os complexos e quantos são os complexos de transferência de elétrons, né, do NADH e FADH2 até o oxigênio. E são 4, como nós estamos vendo aqui. Complexo 1, complexo 2, complexo 3 e complexo 4. Esses complexos são complexos proteicos, né, que são proteínas muito grandes, proteínas muito volumosas e que não são encontradas em estrutura terciária. São complexos proteicos onde existem várias subunidades que participam, né, que se associam e formam um grande complexo que é responsável por receber e depois transferir os elétrons. Então, aqui, se a gente pegar o complexo 1, por exemplo, a gente vai ver que o complexo 1 ele tem mais do que 43 subunidades. O que isso significa? Esse complexo proteico ele tem mais do que 43 cadeias polipeptídicas que se associam entre si para formar uma proteína, né, uma holoenzima, uma megaenzima, vamos dizer assim, uma megaproteína, que atinge estrutura quaternária. Né? A estrutura quaternária, como vocês devem ter estudado lá no primeiro módulo, é uma estrutura onde existe a união, a associação de subunidades, de cadeias polipeptídicas distintas ou até mesmo semelhantes, né? Através de interações não covalentes. Não covalentes porque, da mesma forma que esse complexo ele pode se associar, ele pode também se dissociar. Ok? Existem outros complexos aqui de menor tamanho, de menor complexidade, vamos dizer assim, né? Complexos de menor complexidade, torna até redundante. Né? Então, o complexo 2 ele tem 4 subunidades, o complexo 3 tem 11, o complexo 4 tem 13 subunidades. Tá legal? E aqui o número, né, de subunidades codificadas pelo DNA mitocondrial. Não sei se vocês se recordam na aula anterior, e eu mencionei para vocês que a mitocôndria tem um genoma próprio. Só que nem todo esse genoma próprio da mitocôndria é capaz de sintetizar todas as proteínas necessárias para o processo, né, necessários para os processos que ocorrem no interior da mitocôndria. E um deles é a cadeia transportadora de elétrons. Notem que das 43 subunidades do complexo 1, apenas 7 subunidades, apenas 7 cadeias polipeptídicas são codificadas pelo DNA mitocondrial. O restante todo é codificado pelo DNA nuclear. Tá? Aqui vocês estão vendo um complexo 5, mas eu desconsidero esse complexo 5, porque
eu prefiro chamar a ATP sintase de ATP sintase, não é um complexo, embora seja uma proteína também de estrutura quaternária, né? Seja uma proteína com um volume muito grande por conta da existência e associação de diferentes subunidades, no caso de 8 subunidades, 8 cadeias polipeptídicas, eu não considero a ATP sintase como um complexo, mesmo porque isso vai acabar atrapalhando a compreensão de vocês para separar os processos, né, de transferência de elétrons e de fosforilação oxidativa. Tá? A cadeia transportadora de elétrons é realizada pelos complexos 1, 2, 3 e 4, e a fosforilação oxidativa, a geração de ATP, é realizada pela proteína ATP sintase, ou F0F1-ATP sintase. Tá? Aqui nessa figura é só um esquema representativo, uma ilustração do genoma mitocondrial. Então, tem aqui dentro, depois, se vocês quiserem, vocês podem ver aqui dentro, está representando o nome, né, dos genes que são encontrados aqui no DNA mitocondrial. E aqui nessa legenda, complexo 1, complexo 3, complexo 4, né, ATP sintase, né, e outros processos, né, vocês verão aqui representado nessas esferas rosas. Então, por exemplo, complexo 1, né, para vocês entenderem depois em casa, com calma. O complexo 1, que é formado por 43 subunidades, ele tem subunidades que são codificadas pelo DNA mitocondrial. Então, aqui em rosa, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 regiões do DNA mitocondrial que vão codificar cadeias polipeptídicas, né, subunidades para a composição, para a formação da estrutura quaternária do complexo 1. Tá? Dando continuidade, uma vez a gente tendo entendido que a cadeia de transferência, né, a cadeia transportadora de elétrons, é uma cadeia de transferência de elétrons que se dá por complexos proteicos, a gente tem que entender também que existem outros grupamentos que podem não ser proteicos, mas que também participam dessa transferência de elétrons no processo da transferência de elétrons, né, até o oxigênio. Uma dessas moléculas é a ubiquinona. A ubiquinona é uma molécula química, não é uma proteína. Tá? Ela é uma molécula hidrofóbica, a ubiquinona, ou também chamada de coenzima Q, tá? Ou vocês vão encontrar até mesmo, né, alguns representantes dessa classe de compostos de moléculas químicas, né, das quinonas, do grupo da classe das quinonas, na forma da vitamina K. Tá? A vitamina K, ela é uma vitamina que nossas células nós absorvemos da dieta. Existem diversos tipos, né, vitamina K1, K2, K3, e que são moléculas da classe de quinonas. Tá? Então, aqui nós temos a ubiquinona, ela é uma quinona, então a ubiquinona ela é capaz de receber 2 elétrons. Então, aqui nós temos a ubiquinona totalmente oxidada, ela recebe 1 elétron e 1 próton, né? Então, ela passa ao seu estado intermediário semiquinona, ou também chamado de radical semiquinona. Notem que essa bolinha, essa esfera preta, na verdade preta não, sólida de cor rosa, ela representa 1 elétron que está desemparelhado na última órbita da molécula, tá? Das camadas, né, de elétrons do oxigênio, dessa molécula. Então, ela passa de uma forma totalmente oxidada para sua forma radicalar, semiquinona, e, posteriormente, ela recebe mais 1 elétron, e aí ela se estabiliza, mais 1 elétron e mais 1 próton, e se estabiliza na forma de ubiquinol. Então, a ubiquinona é uma molécula química, não é uma proteína, não é um lipídio, tá? Ela é capaz de receber 2 elétrons
e que, por conta dessa característica, ela é um componente da cadeia transportadora de elétrons, é um componente não proteico. Tá? Outros grupos muito importantes também nessa transferência de elétrons, pela cadeia transportadora de elétrons, são as proteínas chamadas citocromos. Citocromos são proteínas que têm uma capacidade muito, muito grande de se reduzir e se oxidar, ou seja, elas são capazes, né, tanto de receber elétrons como de doar elétrons. Por que isso? Porque essas proteínas elas possuem grupos que nós chamamos, né, grupos protoporfirínicos contendo um metal ferro central. Então, aqui nós temos o grupamento ferro protoporfirina 9, que é um representante muito importante de quem? Da hemoglobina e da mioglobina. É através desse ferro aqui, desse grupamento M, que a hemoglobina e a mioglobina conseguem se ligar ao oxigênio e, por conta disso, transportar esse oxigênio através do sangue, né? No caso da hemoglobina, dentro dos eritrócitos, e a mioglobina é uma proteína da fibra muscular, então ela consegue transportar o oxigênio através do tecido muscular. Então, aqui nós temos um outro grupamento M, um MC, que é diferente desse grupamento M da hemoglobina e mioglobina, e aqui o MA, que também é distinto. Notem que a diferença deles está onde? Nos ligantes. Tá? Mas o que é mais importante a gente entender? Que esses grupamentos M, eles são encontrados em proteínas chamadas citocromos. E existe uma proteína, citocromo C, que é um componente da cadeia transportadora de elétrons. Não é um complexo proteico, não é um complexo 1, complexo 2, complexo 3 ou complexo 4, mas é uma proteína que possui um grupamento que é capaz de se reduzir ou oxidar, em outras palavras, que é capaz de receber elétrons ou doar elétrons. Tá? Encontramos componentes na cadeia transportadora de elétrons que têm esses grupos, né, ferro e enxofre. Então, na verdade, seria uma proteína, notem que aqui é a proteína, com um centro ferro ligado ao enxofre. Então, existem proteínas com estrutura de um ferro e 4 enxofre, 2 ferros, 6 enxofre, ou 4 ferros e 8 enxofre. Então, essas proteínas ferro e enxofre, elas também são proteínas capazes de se oxidar e se reduzir. Em outras palavras, perder e doar perder, né, doar esses elétrons ou receber esses elétrons, respectivamente. Só para ficar claro, uma proteína que recebe elétrons, ela se reduz. Uma proteína que doa elétrons, ela se oxida. Então, uma proteína, para ter essa capacidade de ser receptora de elétrons, ou ser capaz de doar elétrons, ela pode ter um desses grupamentos que a gente viu agora, ou um grupamento M, ou ainda um grupamento ferro-enxofre. Tá? E esses componentes da cadeia transportadora de elétrons, eles são muito interessantes porque eles existem uma tendência de transferência de elétrons. Então, existe uma tendência muito interessante de transferir elétrons dos pares mais reduzidos, tá, a pares mais oxidados. Então, notem que aqui, o NADH, tá, o NADH, ele possui um potencial de transferência de elétrons muito... ele tem um potencial padrão de redução muito negativo. E, por conta disso, ele tem uma capacidade muito grande de doar elétrons. Ele não recebe elétrons. O potencial de redução dele, padrão, já é muito baixo, é muito negativo. Tá? Vocês podem ver aqui que, da cadeia transportadora de elétrons, ele é o composto, ele é o componente, né, o NADH, que tem o potencial de redução mais negativo. Por outro lado, olha o oxigênio aqui. Ó. O oxigênio ele possui o maior potencial
de redução, né? Isso significa que ele tem um potencial de redução positivo. Então, ele vai receber elétrons ao invés de doar elétrons. E se vocês forem ver, você tem o NADH, aqui você tem o complexo 1, a NADH deshidrogenase, isso aqui é uma flavina mononucleotídeo, né, que ela é capaz de receber e doar elétrons, né? Então, que tem um potencial intermediário entre o NADH e, olha, a ubiquinona, aqui, né, que já tem um potencial positivo. E, posteriormente, a gente vai ver outras proteínas, citocromo B, citocromo C1, citocromo C, citocromo A, citocromo A3. Então, todos esses elementos, esses componentes aqui, fazem parte de quem? Dos complexos de transferência de elétrons que participam da transferência de elétrons do NADH e FADH2 até a molécula de oxigênio. E essa transferência de elétrons, ela tem uma tendência. Ela ocorre do componente que tem maior potencial de redução, né? Quando eu falo maior, menor potencial de redução, mais negativo, tá? Para um componente que tem um potencial de redução positivo, potencial de redução maior, mais positivo. Uma visão geral aqui da cadeia transportadora de elétrons, né, da transferência de elétrons. Então, a gente pode ir direto aqui para essa figura ilustrativa, que está um pouco mais clara do que essa aqui, mas elas conversam entre si, elas são a mesma coisa. Então, nós temos o complexo 1, o complexo 2, o complexo 3 e o complexo 4. E o complexo 1, ele tem, como todos os outros complexos, eles possuem componentes que permitem eles a receber e doar os elétrons. E o que permite eles receberem e doar esses elétrons? São aqueles grupamentos que eu mostrei para vocês, são aqueles componentes que eu falei para vocês. Um grupamento M, ou então um grupamento ferro e enxofre. Tá? Ou então, aqui como no complexo 1, tem uma flavina mononucleotídeo e também tem o quê? Um grupamento ferro e enxofre. Então, o NADH, que é o carreador de elétrons, e que tem um potencial de redução muito negativo, ele vai transferir os seus elétrons para um par que tem um potencial de redução, né, um pouco maior. E aí, esses elétrons eles vão fluir do NADH para a ubiquinona, essa aqui, CO, que é a ubiquinona, através do complexo 1. Então, o NADH vai entregar os seus elétrons para o complexo 1. Isso, os 2 elétrons do NADH vão ser transferidos para o complexo 1. E, posteriormente, o complexo 1 vai transferir esses 2 elétrons para a ubiquinona. Só que, nesse caso, a ubiquinona recebe um elétron de cada vez. Então, o complexo 1 vai doar um elétron para a ubiquinona e depois vai doar o segundo elétron para a ubiquinona. E aí, a ubiquinona, quando recebe um elétron, ela fica na forma radicalar e depois ela recebe mais outro elétron e aí ela passa a estar na sua forma totalmente reduzida. Tá? Seguindo o caminho, a ubiquinona ela vai transferir os seus elétrons, um de cada vez também, para o complexo 3. Notem aqui que o complexo 3 também tem grupamentos, né, componentes que são capazes de sofrer reações de oxidorredução. Né? O que eu quero dizer com isso? São componentes que são capazes de receber ou doar elétrons. Então, aqui nós temos um citocromo B, um grupamento ferro e enxofre, e outro componente aqui, que é o citocromo C. Tá? Esse grupamento ferro e enxofre aqui está numa proteína, tá? Só para deixar isso claro. Como nós vimos, o complexo 1, complexo 2, 3 e 4 são proteínas grandes, que possuem subunidades. Então, existem subunidades que são citocromo, que seria o citocromo B, uma outra subunidade que tem o grupamento ferro e enxofre, e outra subunidade que seria o citocromo C1. Tá legal? Seria o citocromo C1. Então, a transferência de elétrons da ubiquinona passa por esses componentes do complexo 3 e acabam sendo transferidos para o citocromo C. Esse citocromo C é uma proteína, tá? Que tem um grupamento M. Tá? E esse citocromo C, posteriormente, vai transferir os elétrons
para o complexo 4. E será o complexo 4 que vai transferir os elétrons para o oxigênio, reduzindo o oxigênio a uma molécula de água. Então, em casa, vocês podem treinar, né, podem tentar entender o que significa essa ilustração aqui no canto superior esquerdo do nosso slide. Bom, só para recapitular, então, o NADH ele é um carregador de elétrons, ele é formado a partir das vias metabólicas glicólise e ciclo de Krebs. O NADH ele transfere os seus elétrons para o complexo 1 e, uma vez reduzido, vai transferir os seus elétrons para a ubiquinona que está oxidada. Então, quando a ubiquinona recebe os 2 elétrons do complexo 1, ela passa ao seu estado totalmente reduzido. E aí, em seguida, ela transfere seus elétrons para o complexo 3. Tá? E o complexo 3 depois transfere os 2 elétrons para o citocromo C, o citocromo C transfere para o complexo 4 e o complexo 4 transfere os elétrons para a molécula de oxigênio, reduzindo o oxigênio a água. Nunca esquecendo que essa transferência de elétrons do NADH para o complexo 1 para a ubiquinona para o complexo 3 para o citocromo C, citocromo C para o complexo 4, respeitam um potencial padrão de redução. Então, essa transferência sempre vai ocorrer de um elemento, de um componente muito negativo, que tem um potencial de redução muito baixo, para um outro componente que tem um potencial de redução um pouco maior, né, mais positivo. Tá? Vide a tabela que nós analisamos no slide anterior. Bom, aqui, novamente, são as proteínas envolvidas, né, na transferência de elétrons, complexo 1, complexo 2, complexo 3 e complexo 4. Né, aqui estão os nomes desses complexos, mas isso não faço questão. Vocês não são obrigados a saberem esses nomes de cor salteado. Né? Já basta entender o complexo 1, 2, 3 e 4 e qual a finalidade deles, qual a função deles. Aqui é o tamanho, é a massa molecular, né, o volume, né, que essa proteína possui. Tá? Aqui o número de subunidades, tá? E aqui os grupamentos prostéticos dos componentes de cada um desses complexos que são responsáveis por permitir a transferência de elétrons. Bom, aqui eu tenho uma ilustração do complexo 1, tá? E aí, como a transferência de elétrons começa no complexo 1 através da transferência dos elétrons do NADH, nós podemos ver que o NADH ele transfere os 2 elétrons para a flavina mononucleotídeo, né? E depois essa flavina transfere para uma outra proteína que tem o centro ferro enxofre e daí para a ubiquinona. A ubiquinona, quando recebe um elétron, novamente ela assume a forma radicalar dela, semiquinona, e depois ela recebe o segundo elétron e se estabiliza, e aí fica na sua forma totalmente removida. Durante esse processo de transferência dos elétrons do NADH para a ubiquinona através do complexo 1, ocorre um bombeamento de prótons da matriz mitocondrial, do lado, né, de dentro da matriz mitocondrial, para o espaço entre membranas. Notem que a cadeia transportadora de elétrons ela é feita por proteínas, por complexos proteicos. E esses complexos proteicos, eles se localizam nas cristas mitocondriais da mitocôndria. Vamos relembrar que a mitocôndria ela tem a matriz mitocondrial, ela possui as cristas mitocondriais, ela possui uma membrana mitocondrial interna e uma membrana mitocondrial externa. E entre essas membranas, né, mitocondriais interna e externa, existe um espaço entre membranas. O ciclo de Krebs é uma via metabólica que ocorre na matriz mitocondrial. E a transferência de elétrons, a cadeia transportadora de elétrons, ela ocorre nas cristas mitocondriais. Né? São proteínas que se localizam inseridas na membrana mitocondrial interna.
Notem que aqui nessa figura nós temos uma dupla camada fosfolipídica, isso aqui é uma membrana celular, em cinza bem clarinho, tá? E essa dupla camada fosfolipídica, aqui em cinza claro, representa a membrana mitocondrial interna. Então, o complexo 1, bem como o complexo 3 e o complexo 4, são proteínas inseridas, né? Elas estão dentro da membrana mitocondrial interna. Já o complexo 2 não está dentro da membrana mitocondrial interna. Não é uma proteína transmembranar, vamos dizer assim, ou uma proteína integral de membrana. Tá? Quando eu falo proteína integral, é uma proteína integrada mesmo, né? Que ela tem uma região que se localiza na matriz da mitocôndria, uma região que fica no meio, tá? da membrana mitocondrial interna e uma outra região que fica para o espaço entre membranas. Então, durante essa transferência de elétrons, ocorre o quê? A transferência, o bombeamento de prótons que ficam na matriz mitocondrial e são transferidos e são jogados para fora da matriz mitocondrial. Eles são transferidos, né? Eles são jogados, eles são bombeados para o espaço entre membranas. Isso ocorre no complexo 1, complexo 3 e complexo 4. Novamente, por quê? Porque são complexos que estão inseridos na membrana mitocondrial interna. Já a succinato deshidrogenase, esse complexo 2, tá? Ele não bombeia esses prótons. Tá legal? Isso é uma informação importante para a gente entender um pouquinho a geração de ATP mais na frente. Bom, isso é uma visão geral. Vamos ter calma primeiro para analisar, né, para entender essa imagem que vocês têm. Então, aqui em rosa, nós temos a matriz mitocondrial. Em azul, nós temos a dupla camada fosfolipídica, né? Aqui uma camada fosfolipídica, aqui a segunda camada fosfolipídica. Então, a membrana mitocondrial interna é uma dupla camada fosfolipídica. Aqui em amarelo, nós temos o espaço entre membranas. Novamente, aqui nós temos uma membrana mitocondrial, só que ela é externa, e aqui o citoplasma, né, o citossol das células. Como eu falei para vocês, o complexo 1 é uma proteína integral da membrana mitocondrial interna. Então, ela tem uma região voltada para a matriz mitocondrial, uma região voltada para o espaço entre membranas e uma região que fica inserida na membrana mitocondrial interna. Então, quando ocorre a transferência do elétron para a ubiquinona, que é esse aqui, rosinha, tá? E é importante lembrar que a ubiquinona ela tem uma estrutura química que tem uma cadeia de carbono muito comprida, muito longa, e isso faz com que essa ubiquinona seja uma molécula hidrofóbica. Então, quando a gente tem uma molécula hidrofóbica, ela vai ter uma capacidade de interagir com quem? Com outras moléculas lipídicas, com outras moléculas hidrofóbicas. Então, entendam hidrofobicidade. Se uma molécula é hidrofóbica, essa molécula é apolar. Se ela é hidrofóbica, ela é apolar e ela interage com lipídios. Se uma molécula é hidrofílica, ela é polar. E se ela é hidrofílica e polar, ela vai interagir, né? Ela vai reagir melhor com a água. E a ubiquinona ela é uma molécula apolar. Por isso que ela está aqui no meio da membrana mitocondrial interna. Então, a ubiquinona vai receber os elétrons e vai transferir esses elétrons para o complexo 3. Notem que ela caminhou, entregou os elétrons para o complexo 3, e esses elétrons do complexo 3 vão para quem? Para a proteína citocromo C. Essa proteína citocromo C depois vai transferir os elétrons para quem? Para o complexo 4. E aqui no complexo 4 que vai ocorrer o quê? A transferência dos elétrons para o oxigênio. Aqui não está representado, mas é no complexo 4 que ocorre a transferência de elétrons para o oxigênio, e aí esse oxigênio é totalmente reduzido à molécula de água, quando ele recebe 4 elétrons. Legal? Como eu falei para vocês, os complexos 1, 3 e 4
São complexos que são integrais, estão inseridos na membrana mitocondrial interna. Então, quando eles transferem os elétrons, eles bombeiam prótons, eles jogam os prótons para fora da matriz mitocondrial. Né? A matriz mitocondrial está aqui, ó, olha os prótons aqui. Né? Então, complexo 1, 3 e 4, eles jogam esses prótons, eles bombeiam esses prótons para o espaço entre membranas da mitocôndria. O complexo 2, notem a diferença, não é uma proteína integral, é uma proteína aderida. Ela está associada à matriz mitocondrial interna, mas ela não atravessa, tá, totalmente essa membrana mitocondrial. Ok? Bom, então, quando esses complexos 1, 3 e 4, eles transferem os prótons, eles bombeiam os prótons para fora da matriz mitocondrial, isso acaba criando um gradiente de prótons. O que eu quero dizer com isso? O meio, né, entre membranas, do lado de fora da matriz, né, o lado de fora da membrana, o lado de fora da matriz mitocondrial, acaba ficando com uma concentração de prótons, com um gradiente de prótons, muito maior do que o interior da mitocôndria, muito maior do que aqui, ó, a matriz mitocondrial. E aí o que acontece é que esses prótons eles vão voltar para a matriz mitocondrial através da proteína que é chamada de ATP sintase. E através desse retorno, desse gradiente de prótons, dessa concentração maior de prótons nesse espaço entre membranas para o interior da mitocôndria, por essa proteína ATP sintase, que é uma proteína que é um canal, nós podemos chamar a proteína ATP sintase, ela é um canal, né, que permite a transferência, né, permite o fluxo dos prótons do espaço entre membranas para a matriz. Só que durante esse fluxo, né, durante essa entrada de prótons para a matriz mitocondrial, isso acaba impulsionando um domínio da proteína ATP sintase a transferir o fosfato inorgânico para a molécula de ADP. Tá? Então, a energia próton motora que permite, né, que entra para a matriz mitocondrial acaba impulsionando a síntese de ATP, a geração de ATP. Eu não gosto muito de usar síntese de ATP, porque quando a gente fala em síntese de ATP, na minha concepção, quando a gente fala de síntese de ATP, é você pegar a ribose, você pega os fosfatos, você pega, né, a adenina e você sintetiza a molécula de ATP. O que acontece aqui é uma regeneração do ATP, né, uma geração de ATP, né, que você tem já o ADP pré-formado e você tem, né, o fosfato inorgânico sendo incorporado na molécula de ADP, formando ATP devido ao quê? A energia protomotora dos prótons voltando por esse canal aqui. Esse processo é muito semelhante, eu gosto de usar esse exemplo, ao que ocorre nas usinas hidrelétricas. Não sei se vocês já tiveram a curiosidade, né, de verificar, de visitar ou de estudar como ocorre a geração de energia elétrica nessas usinas hidrelétricas. Na verdade, você tem uma barragem gigantesca, que acumula uma quantidade de água enorme, né? Cria um gradiente de água enorme de um lado da barragem, e que, quando essa água é liberada da barragem, ela é liberada por canais, por tubulações. E quando essa água passa por essas tubulações, elas vão o quê? Ativar reatores, vão ativar, né, vamos dizer assim, palhetas, né, como se fossem ventiladores, que, à medida que a água passa, faz essas palhetas, faz esses ventiladores se movimentarem numa velocidade muito grande. Então, a energia protomotora dessa água que está transferindo, que está passando por essa tubulação, por esse canal, vai ativar um rotor, e esse rotor vai acabar gerando uma energia elétrica. Isso é um processo muito, mas muito análogo ao que ocorre na geração de ATP dentro das nossas células, dentro da mitocôndria. Esse gradiente de prótons, que é formado por conta da transferência deles, né, através do complexo 1, 3 e 4,
durante a transferência de elétrons, né, vai fazer com que vai fazer com que esses gradientes, quando retornarem para a matriz mitocondrial, vai, né, impulsionar, né, a energia protomotora vai impulsionar a geração de ATP pela proteína ATP sintase, né? ATP F0, que é o domínio, né, que é o canal, F1, tá? Que é, vamos chamar assim, o reator que vai gerar a formação, né, vai regenerar o ATP a partir de ADP e fosfato. Então, é assim que a célula produz energia a partir dos nutrientes que a gente ingere na nossa alimentação. Os nutrientes, quais são eles? Carboidratos, lipídios, né, e proteínas, eles são degradados, são quebrados, né? Os carboidratos, eles são quebrados e oxidados pela via glicolítica, depois do ciclo de Krebs, são gerados poder redutor, né, muito poder redutor, na forma de NADH e FADH2. Né? E aí, esses redutor NADH e FADH2 transferem os seus elétrons para a cadeia transportadora de elétrons, e aí existe, né, a formação desse gradiente de prótons, e quando esses gradientes de prótons retornam para a matriz mitocondrial, eles ativam, né, eles impulsionam a proteína F0, F1, ATP sintase, para gerar o ATP. Bom, uma coisa que eu não falei para vocês é sobre o FADH2. O FADH2, ele é um carregador de elétrons. O FADH2 ele é produzido, né, no ciclo de Krebs. Esse FADH2 ele entra na cadeia transportadora de elétrons através do complexo 2. Notem que aqui, ó, os elétrons do FADH2 eles são transferidos, né, para o complexo 2, e do complexo 2 eles vão para a ubiquinona. E aí a ubiquinona faz o caminho, né, que é devido. Transfere os elétrons para o complexo 3, o complexo 3 para o citocromo C, o citocromo C para o complexo 4 e o complexo 4 para o oxigênio. O que é interessante, né, nesse processo de transferência de elétrons do FADH2 para o complexo de transferência de elétrons da cadeia transportadora de elétrons, é que o complexo 2 não é uma proteína integral de membrana. Ela não atravessa a membrana. Então, aqui você não tem a transferência de prótons, você não tem o bombeamento de prótons pelo complexo 2 da cadeia transportadora de elétrons. E aí, se a gente for lembrar da aula anterior, em que eu falei para vocês que o balanço de geração de ATP por molécula de NADH fica em torno de 2,5, 2,5 ATPs por molécula de NADH, do FADH2, esse balanço é de 1,5 moléculas de ATP por molécula de FADH2. Essa diferença de capacidade, né, de gerar energia, né, ATP, entre o NADH e o FADH2 é causado pela diferença do potencial de prótons que cada um desses carregadores proporciona. Então, os elétrons do NADH entrando no complexo 1, eles vai permitir um bombeamento de prótons da matriz para o espaço entre membranas maior do que proveniente do FADH2. Tá? Bom, quando a gente fala de respiração, né, a gente também tem que entender que durante o processo de respiração celular, né, do uso do oxigênio, da redução do oxigênio na água devido ao recebimento do oxigênio de elétrons, isso pode, né, ter algumas etapas aí que podem cometer alguns erros, podem ter erros durante essa transferência. E quando se tem uma transferência de elétrons errada, isso pode acabar na formação de radicais livres. Então, existe a formação de radicais livres. O que são radicais livres? São moléculas que
que tem na sua última camada eletrônica um elétron desemparelhado e que podem rapidamente, né, por conta desse elétron desemparelhado, podem reagir com diversas biomoléculas e causar a oxidação, né, inativação, quebra, degradação dessas biomoléculas. Em outras palavras, os radicais livres eles podem reagir com qualquer biomolécula das células. Proteínas, lipídios, glicídios, DNA, RNA, açúcares, aminoácidos. Então, esses radicais livres eles podem oxidar e levar esses componentes celulares à perda das suas funções. E um dos locais onde se é conhecido, é sabido, que se gera radicais livres é no processo de transferência de elétrons. Então, aqui nós estamos vendo complexo 1, complexo 2 não está aqui representado, complexo 3 e complexo 4. E aqui, no caso, a gente tem a ubiquinona. Notem que a ubiquinona ela é uma molécula que ela pode receber um elétron, ela passa para o seu estado radicalar semiquinona, e aí essa ubiquinona ela pode receber um outro elétron, né, como nós vimos anteriormente na nossa aula, e se reduzir totalmente a ubiquinol. Né? No entanto, essa ubiquinona na forma radicalar, né, semiquinona, ela pode reagir com oxigênio e formar radicais superóxidos. Tá? Notem que essa forma aqui, oxigênio, né, com sinal de negativo, mais uma bolinha, é diferente do oxigênio, né, do dioxigênio que a gente conhece. Essa forma aqui, o radical superóxido, é o oxigênio parcialmente reduzido. Ele recebeu um elétron aqui, né, o oxigênio recebe um elétron e ele passa a estar na forma de radical superóxido. E o radical superóxido ele é um radical livre, que pode se transformar em peróxido de hidrogênio, e a gente sabe que é um agente oxidante. Né? A gente vai na praia, né, vê o pessoal passando aqueles produtos químicos que têm peróxido de hidrogênio, e aí os pelos ficam louros. Por que isso acontece? Porque o peróxido de hidrogênio, em contato com o sol, ele provoca uma reação química, né, que acaba oxidando os pelos. E aí o pelo passa a mudança de coloração. Tá legal? Isso é uma reação oxidativa. Tá? No interior das células, o peróxido de hidrogênio ele pode oxidar diversas biomoléculas e causando a oxidação dessas biomoléculas pode levar à perda de função dessas biomoléculas, consequentemente vai levar à perda da função celular, né? A célula pode morrer, e se a gente pensar num contexto tecidual, esse tecido pode ser afetado por conta dos radicais livres. E a gente sabe que os radicais livres eles são associados a diversas patologias, a diversas doenças, né? Câncer, Alzheimer, Parkinson, esclerose lateral amiotrófica, essas três aqui, né? Alzheimer, Parkinson e esclerose lateral amiotrófica, são doenças neurodegenerativas. A aterosclerose, né, que é o entupimento das nossas artérias, e até mesmo o processo de envelhecimento, ele tem uma das teorias em que diz que as células envelhecem à medida que elas acumulam danos oxidativos em suas biomoléculas, né, que as células acumulam danos oxidativos em seu interior. E aí esses danos oxidativos acabam levando a célula a perder a funcionalidade. Tá? Então, os radicais livres, um dos locais onde é produzido radicais livres, é no interior da mitocôndria, durante o processo de transferência de elétrons. Existem outros pontos, né? Complexo 1 e complexo 3, também são pontos de geração de radicais livres, só que eles não estão representados aqui. Ok? Bom, se por um lado eu falei somente o lado desvantajoso, prejudicial dos radicais livres, é importante dizer também que os radicais livres, eles também em condições basais, em concentrações basais, eles são importantes para a diferenciação celular, para a divisão celular e até mesmo para o processo de contração muscular. É importante para um indivíduo ter uma contração muscular, né, ativar a contração muscular de uma forma adequada e ter a sua potência máxima, é necessário uma concentração basal de radicais livres.
O grande problema é quando a concentração de radicais livres aumenta de tal forma que pode se sobrepor, né, que pode anular o sistema antioxidante que as nossas células têm. Que é bem verdade, as nossas células possuem sistemas que eliminam esses radicais livres, né, que a gente chama de sistema de proteção antioxidante, o sistema antioxidante. Aqui está representado por uma molécula, por um tripeptídeo, por um antioxidante, que é chamado de glutationa. Notem que aqui a glutationa ela se oxida, né? E ela transforma o peróxido de hidrogênio, reduz o peróxido de hidrogênio em água. Então, o poder redutor da glutationa reduz o oxigênio a uma molécula de água. Só que a glutationa, nesse processo, ela se oxida. E aí é necessário uma outra enzima para reduzir novamente a glutationa. Então, isso aqui é um ciclo, né, que ocorre a todo momento nas nossas células, ocorre a todo momento no interior das mitocôndrias das nossas células. Tá legal? E aqui é só para mostrar para vocês como uma proteína ativa, com um grupamento sulfidrilas livres, quando elas podem passar para um estado inativo. E aí, essas sulfidrilas livres, quando oxidadas, elas podem formar uma ligação, uma ponte de sulfeto. E aí, uma proteína ativa ela pode ser inativada por conta da ação dos radicais livres, por conta de um processo oxidativo. Bom, o que a gente sabe, né, é que o processo de transferência de elétrons ele é acoplado à fosforilação oxidativa, um processo acoplado. A transferência de elétrons e a geração de ATP é um processo acoplado. Mas a gente sabe que existem drogas, né, e substâncias tóxicas, né, como esses dois inseticidas aqui, rotenona e antimicina A, eles podem bloquear a transferência de elétrons. E se bloquear a transferência de elétrons, consequentemente, vai impedir o quê? A redução do oxigênio à molécula de água. Então, por exemplo, a rotenona, ela atua inibindo o complexo 1. Se ela inibe o complexo 1, o NADH não consegue entregar os seus elétrons para o complexo 1, e depois do complexo 1 em diante para a ubiquinona, complexo 3, citocromo C e complexo 4. Tá ok? A antimicina A, nesse caso aqui, ela inibe o quê? O complexo 3, a transferência de elétrons do complexo 3 para o citocromo C. O complexo 3 é inibido pela antimicina. E aqui o cianeto, que a gente, quando lê um livro, né, de romance, né, policial, ou até mesmo filme, a gente vê que o mordomo sempre envenena, né, o patrão. Uma das formas que ele envenena, que ele utiliza, é quem? É o cianeto. O cianeto ele é um inibidor do complexo 4, assim como o monóxido de carbono. Eles são inibidores do complexo 4. Então, quando eles inibem o complexo 4 não consegue transferir os elétrons para o oxigênio. Então, o processo de respiração celular ele é interrompido e a célula morre asfixiada, vamos dizer assim, entre parênteses, né? A célula morre porque ela não consegue utilizar o oxigênio e, por não conseguir utilizar o oxigênio, também não consegue o quê? Bombear, né, os prótons para o espaço entre membranas, e aí a capacidade de produzir energia é afetada. Então, a célula morre tanto por incapacidade de utilizar o oxigênio, como também por uma incapacidade de gerar energia para que essa energia, na forma de ATP, né, melhor dizendo, possa ser utilizada para outros processos, outras etapas. Então, existem várias drogas, várias substâncias que são inibidores desses complexos de transferência de elétrons. E isso acaba impactando, né, esses inibidores dos complexos de transferência de elétrons, acaba impactando também no processo de respiração celular, né, de transferência de elétrons para o oxigênio, bem como também para produção, para geração de energia, né, na forma de ATP. Bom, esse aqui eu vou passar, esse slide, né, que são desacopladores, né, da geração de ATP e transporte de elétrons. Como eu falei para vocês,
a fosforilação oxidativa, a geração de ATP, ela é acoplada à transferência de elétrons. Ela é acoplada à cadeia transportadora de elétrons. Então, esses dois compostos aqui, eu ia passar, mas eu acabei, acho interessante falar. Esses dois compostos, DNP e o FCCP, eles são desacopladores da geração de ATP e da cadeia de transporte de elétrons. Por quê? Eles conseguem se ligar a prótons. Notem aqui, ó, isso aqui é uma reação reversível, tá legal? Tudo isso vai depender do quê? Do pH, do gradiente de prótons. Se existem mais prótons, esses prótons eles vão se ligar na molécula. E aí você tem os prótons ligados na molécula. Mas, se essa molécula vai para um ambiente que tem poucos prótons, que tem um gradiente de prótons pequeno, baixo, o que vai acontecer quando ela for para esse ambiente? Ela vai soltar, ela vai liberar esse próton para esse ambiente. Então, quando essas moléculas, o DNP e o FCCP, eles se encontram naquele espaço entre membranas e encontram um gradiente alto de prótons, eles se ligam aos prótons, atravessam a membrana mitocondrial interna, porque eles são hidrofóbicos, e quando chegam na matriz mitocondrial, eles vão encontrar um ambiente que tem baixa concentração de prótons e eles vão se dissociar, vão liberar esses prótons para a matriz mitocondrial. Legal? Bom, isso aqui é só para vocês em casa se debruçarem um pouco, porque é interessante vocês entenderem, sobre os inibidores ou desacopladores, da cadeia transportadora de elétrons e da fosforilação oxidativa, da geração de energia. Então, aqui tem o tipo de interferência, inibição da transferência de elétrons, inibição da síntese de ATP, tá? Inibição da translocase, da troca de ATP e ADP, tá legal? Na mitocôndria. E aqui são os compostos que provocam essas inibições. Aqui está o cianeto, aqui está o monóxido de carbono, tá? E aqui é o alvo, inibe o citocromo oxidase, inibe o complexo citocromo oxidase, é chamado de complexo 4. Legal? Então, vocês podem namorar um pouco essa tabela em casa e, caso tenha alguma dúvida, é só me perguntar pelos fóruns que são abertos na plataforma. Bom, aqui é uma ilustração, novamente, do mecanismo quimioosmótico de geração de ATP. O NADH entrega seus elétrons complexo 1, que transfere para a ubiquinona transfere seus elétrons via complexo 3 para o citocromo C, e o citocromo C depois transfere seus elétrons para o complexo 4, e assim, por fim, o complexo 4 transfere os elétrons para o oxigênio, produzindo uma molécula de água. Durante essa transferência de elétrons, complexo 1, 3 e 4 bombeiam prótons para o espaço entre membranas, e aí esse gradiente de prótons formado nesse espaço entre membranas, ele flui novamente para o interior da mitocôndria pela enzima F0F1 ATP sintase, ou, se vocês preferirem chamar, ATP sintase. Por que chamar F0F1? Porque a ATP sintase é uma proteína de estrutura quaternária. Então, ela tem um domínio F0, que é o canal por onde o gradiente de prótons passa, e aqui a porção motora, o reator, vamos dizer assim, da ATP sintase, que é o domínio F1, que faz a incorporação do fosfato no ADP, gerando ATP. Então, a partir de um gradiente, de um potencial elétrico, você tem o quê? A síntese de energia, e da mesma forma que a partir de um potencial químico, diferença de pH, você também pode impulsionar a síntese de ATP. Legal? Então, é assim que as células eucarióticas são capazes de gerar ATP a partir dos nutrientes. A gente começa lá dos nutrientes, depois as vias metabólicas, até chegar ao interior da mitocôndria. Para falar mais especificamente na cadeia transportadora de elétrons e fosforilação oxidativa para redução do oxigênio à água e geração de energia na forma de ATP. Aqui
é a estrutura da F0-ATP, F0F1-ATP sintase, né? Domínio F0, o domínio F1, que é o domínio que faz a geração de energia. Notem que é uma proteína inserida na membrana mitocondrial interna, tá? É aqui o espaço entre membranas. Uma vez gerada energia, é importante que a gente entenda que essa energia é formada onde? Na matriz mitocondrial. Então, muitos processos dependentes de ATP ocorrem onde? No citoplasma. Então, é necessário que esse ATP produzido na fosforilação oxidativa nas cristas mitocondriais, né, no interior da mitocôndria, sejam transferidos da matriz, né, porque depois de produzido nas cristas mitocondriais, o ATP vai ficar disperso na matriz mitocondrial. Então, é importante que esse ATP ele seja transferido para onde? Para o espaço entre membranas, e como a gente mencionou na aula anterior, a matriz mitocondrial externa ela é pouquíssimo seletiva. Então, ela tem uma permeabilidade muito grande, ela deixa passar, né, componentes do espaço entre membranas para o citoplasma muito facilmente. E aí o ATP ele ganha o citoplasma e aí os processos que necessitarem de ATP podem fazer uso dessa molécula energética. Só que para sair ATP tem que entrar quem? Uma molécula de ADP. Então existe uma proteína que faz essa troca, ATP-ADP. Então se um ATP sai da mitocôndria, sai da matriz mitocondrial, uma molécula de ADP vai entrar na matriz mitocondrial. Tá? Isso é que a gente chama de antiporte. É um tipo de transporte que ocorre entre as membranas. Né? Um antiporte é uma molécula, para uma molécula sair, outra tem que entrar entre os ambientes. Okay? Então, o nome dessa proteína aqui é ATP-ADP translocase, é uma proteína transportadora. Tá? Bom, isso aqui é para a gente entender, né, como o NADH citoplasmático, porque o NADH citoplasmático ele é produzido aonde? Na mitocôndria. Se a gente se lembrar da via glicolítica, existe uma etapa da via glicolítica que se produz NADH. Para falar a verdade, 2 moléculas de NADH. E aí essa molécula de NADH, que é produzida, ela tem 2 finalidades. Ou essa molécula de NADH vai ser utilizada para reduzir o piruvata lactase. Isso ocorre muito, isso ocorre nos músculos em contração muscular, tá? Mas se o músculo não estiver em contração muscular, estiver em repouso, ou em qualquer outra célula dos animais, esse NADH citoplasmático ele vai ser transportado para o interior da mitocôndria, tá? Porque ele precisa ser oxidado, esse NADH citoplasmático ele precisa ser oxidado, ele precisa transferir os seus elétrons para alguém, para que esse alguém leve para o interior da mitocôndria. Lá no interior da mitocôndria, e esses elétrons vão participar da síntese, né, da geração de ATP, da regeneração de ATP. Então, aqui a gente está vendo nitidamente o NADH em rosa, né? Esse NADH em rosa, ele é o NADH produzido na glicólise, tá? É o NADH citoplasmático, que a gente chama, e ele vai servir para reduzir o oxalacetato amalato. Isso no citoplasma, por uma enzima chamada malato desidrogenase. Esse malato possui um carreador, um transportador de membrana, e ele permite que esse malato ele ganhe acesso à matriz mitocondrial. Na matriz mitocondrial, a enzima malato desidrogenase mitocondrial, notem que tem o mesmo nome, por quê? É a mesma enzima, são isoformes, mas o ambiente químico do citoplasma, a diferença entre o ambiente químico do citoplasma e da matriz mitocondrial faz com que essas enzimas, essas isoformas, trabalhem de forma diferente. Se a malato desidrogenase citoplasmática, ela reduz o oxalacetato amalato, e aí essa redução tem poder redutor do NADH, a malato desidrogenase mitocondrial, ela faz o inverso. Ela oxida o malato, gerando oxalacetato. E aí forma-se NADH. E aí esse NADH vai ser utilizado por quem? Pela cadeia transportadora de elétrons. Na verdade, não é o NADH que vai ser utilizado, vai
o poder redutor dele. Os elétrons que estão aprisionados, né, nessa molécula vão ser transferidos para o complexo 1 da cadeia transportadora de elétrons. Tá? E isso é um ciclo, né, como vocês podem ver. Aí o oxalacetato é transformado em aspartato, esse aspartato ganha citoplasma, o aspartato é convertido em oxalacetato e aí começa o processo tudo de novo. Isso a gente chama de lançadeira malato-aspartato. Por quê? Entra malato, né? Os elétrons do NADH entram na forma de malato e, né, para sair da mitocôndria, não os elétrons, mas a molécula para sair da mitocôndria, ela sai como um aspartato, ou ácido aspartico, né? É um aminoácido. Ok? Uma outra forma é através da lançadeira glicerol 3-fosfato. É uma proteína que já está associada à membrana mitocondrial interna, e aí, ó, o NADH da glicólise, ele é transferido, olha, para o glicerol 3-fosfato, né? Os elétrons são transferidos para o glicerol 3-fosfato, e aí, quando o glicerol 3-fosfato é convertido em dihidroxiacetona, ele transfere os elétrons para a molécula de FAD, gerando o FADH2. Lembrem-se que o FADH2 ele tem aí uma perda de rendimento de geração de energia na forma de ATP. Então, dependendo da lançadeira que se é utilizada para transferir o NADH citoplasmático para dentro da mitocôndria, isso pode ter ou não uma perda de rendimento energético. Em outras palavras, pode ter ou não uma redução na geração do número de ATP formado por molécula, né, de glicose oriunda, né, inicialmente metabolizada pela glicose. Tá legal? Então, esse aqui é o balanço energético, eu vou passar rapidamente. Né? Notem que, por molécula de glicose, por quebra e oxidação completa da molécula de glicose, pode-se produzir de 30 a 32 moléculas de ATP. Por que tem essa diferença de 30 a 32? Pelo que eu acabei de falar, dependendo da lançadeira que se é utilizada, que a célula utiliza, pode ter ou não uma perda de rendimento energético. Se o NADH citoplasmático, né, for transferido pela lançadeira malato-aspartato, não vai ter perda, né, porque o NADH citoplasmático, né, os elétrons que estão no NADH citoplasmático, lá dentro da mitocôndria, na matriz mitocondrial, eles vão ser transferidos para quem? Para uma outra molécula de NAD+, gerando NADH. Então, não tem perda. Agora, se for pela lançadeira do glicerol 3-fosfato, os elétrons do NADH citoplasmático eles vão reduzir o FADH vão reduzir uma molécula de FAD, gerando FADH2. E aí você tem uma perda aí de rendimento energético. Sabendo que, por molécula de NADH, gera-se 2,5 ATP, 2,5 ATPs, e por molécula de FADH2 gera-se 1,5 moléculas de ATP. Tá? Aqui também é muito legal, isso aqui depois vocês podem ver em casa, eu não vou trabalhar, porque isso aqui é tema de aulas anteriores, mas vocês podem ver nitidamente, né, como a via glicolítica, né, ó, glicose, piruvato, isso aqui é a via glicolítica, né, a glicose, quem ativa, aqui em verde, quem inibe está em vermelho. Aqui o ciclo de Krebs, a mesma coisa, quem ativa e quem inibe. Tá? E aqui em azul o nome das enzimas, então isso a gente abordou nas aulas anteriores, eu prefiro, né, até mesmo por conta do tempo não abordar, tá? Que a gente vai perder muito tempo, então eu prefiro que vocês voltem nas aulas anteriores, ouçam a parte de controle das vias metabólicas, e se mesmo assim vocês tiverem alguma dúvida, né, eu volto a falar, utilizem os fóruns que são criados para a discussão das dúvidas na plataforma. Bom, e daqui até o final é a energia formada, né, a partir da molécula de glicose. Então, na glicose, gera 2 moléculas de NADH e 2 ATPs. Na conversão do piruvato a acetil-CoA, mais 2 moléculas de NADH, nada de FAD, e aqui nessa etapa nada de ATP. Ciclo de Krebs, né? 6 NADHs, 2 FADH2. Aqui ele já está considerando que o GTP forma quem?
forma ATP, né? O GTP que é formado no ciclo de Krebs pode ser convertido em ATP, ele já está considerando aqui como ATP. Tá? E aqui na fosforilação oxidativa, né? Se gasta, né? Se utiliza os 10, né, de H, né? Ó, 6 mais 4, 10. Então, se utiliza os 10 NADH, se utiliza os 2 FADH2 e se produz 26 ATPs, totalizando o quê? 30 moléculas de ATP por molécula de glicose. Tá legal? Aqui na via glicolítica, né, a formação de energia, né, por moléculas de glicose, isso na glicólise, né, que transforma a glicose em piruvato. Então, aqui um total de 2 moléculas de ATP. Tá? E aqui, né, pegando a etapa preparatória do ciclo de Krebs, piruvato para acetil-CoA e as enzimas do ciclo de Krebs. Legal? Então, aqui a conversão, né, de todo o poder redutor que é gerado no ciclo de Krebs por molécula de ATP. Então, no ciclo de Krebs você tem a formação de 26 ATP. Era isso que eu queria falar para vocês. Então, notem que que a gente finaliza agora o nosso entendimento sobre como as células utilizam os nutrientes, no caso, né, que foi abordado aqui, a molécula de glicose, os carboidratos, para a geração de energia através do metabolismo anaeróbio e também através do metabolismo aeróbio. Não esquecendo que o metabolismo lipídio e o metabolismo de proteínas, eles são estritamente quebrados e oxidados durante o metabolismo aeróbio. Então, os ácidos graxos provenientes dos lipídios, dos triglicerídeos, eles vão ser quebrados e oxidados na matriz mitocondrial. Tá? Vão gerar energia, vão gerar NADH, FADH2, e intermediários para o ciclo do ácido cítrico e gerar energia na forma de ATP depois lá na cadeia transportadora de elétrons e fosforilação oxidativa. O mesmo acontece com quem? Com as proteínas, que são quebradas, são liberados aminoácidos, esses aminoácidos sofrem uma desaminação oxidativa para liberar o grupamento amino, e aí formar o alfa-cetoácido, e esse alfa-cetoácido ele vai ser alvo das enzimas no ciclo do ácido cítrico, no ciclo de Krebs, produzindo NADH e FADH2, e aí esse poder redutor ele vai ser muito importante para a geração de energia na forma de ATP, porque ele vai entregar os seus elétrons para a cadeia transportadora de elétrons. E como nós vimos hoje, a cadeia transportadora de elétrons vai transferir os elétrons até o oxigênio, gerando água, e durante essa transferência acaba se gerando o quê? Um gradiente de concentração, né? Um gradiente de prótons, gradiente de concentração de prótons, e quando retorna para a matriz mitocondrial via ATP sintase, acaba gerando energia na forma de ATP. Ok? Então, assim, a gente conclui nosso módulo de geração de energia no nosso módulo de geração de energia a partir do metabolismo anaeróbio e aeróbio.